Boa noite, boa noite. Eu já estou entrando aqui, esperando o pessoal chegar. Boa noite, gente. Olá, olá. Vamos fazer aqueles testes iniciais, né? Quero saber se o som tá ok. Quero saber se estão me vendo bem, para que dê tudo certo hoje. Oi, Salete, boa noite. Estão ouvindo bem? Se sim, dá um ok aí para eu saber. Vamos esperar a Felícia Fleck chegar para entrar aqui na sala. Então o som tá bom, né? Pelo que ninguém tá falando. Oi, Ivone. E o som tá ok hoje? A imagem tá boa? Ontem tivemos uns probleminhas técnicos, né? Mas hoje vai dar tudo certo. E ontem deu certo também, né, gente? Foi muito bom o bate-papo com a Karen. E não deu para ver a imagem dela, né? Mas vocês conseguiram ouvir ali. Ou deu para ouvir o recado. Então tá. Então vamos aguardar só mais uns minutinhos. Acho que a Felícia já está entrando ali. Aí é bom que ela entra e a gente já faz o teste com ela também, né? Vamos ver, só me pede aí a solicitação, Felícia, para você entrar aqui comigo, tá? Vamos ver. Deixa eu só fazer uma coisa, eu tô achando a minha imagem um pouco torta. Não sei se para vocês está dando essa impressão. Mas não, né? Eu acho que é só meu perfeccionismo mesmo. Ai, ai. Boa noite, gente. Rejane. Tem gente ali que diz que está em Pernambuco. Marcinha entrando. Deixa eu chamar a Felícia aqui. Convida. Ela já solicitou. Vamos ver, ela está entrando, está entrando. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Está ótima a conexão, já estão dizendo, que bom. Ai, que bom. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Até eu queria saber se o áudio fica bom assim ou se de repente é melhor eu botar o fone. Não Olha, sei como é que tá. eu coloquei o fone hoje porque me deram essa dica ontem. É melhor colocar o fone para não ficar com muito eco. Então, se quiser Então colocar, tá? então vamos Aí botar. a gente faz o teste aqui, mas pelo que eu tô vendo, tá tudo ok, né? Acho que sim. Só Que esses. bom. Os ajustes que fazem parte. Isso. Boa noite, quem for chegando. Ó, já vou avisando que eu vou desativar os comentários daqui a pouquinho. É só um tempinho de vocês darem aí boa noite pra gente e a gente ajustar aqui áudio, imagem, tudo mais. E aí eu desativo os comentários e eu só abro os comentários lá, 10 minutinhos finais para perguntas. 15, 10, para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, o som tá ok, né, Francisca? Hoje dá para ver a Felícia, Ivone está dizendo. Ai, que bom. Ai, ótimo. Então, vamos ver aqui. Falta um minutinho, então fale aí com o microfone, ou com o fone, para eu ver como tá o áudio agora. Então ver se fica melhor assim. Fica realmente melhor? Fica mais Ah, legal, limpo bom o som, saber. né? Tá. É, Então tá. é. Então vamos usar sempre o fone. Isso, vai Sim, aprendendo, né? Com as dicas isso. de um Vamos aqui e outra ali. testando. Aham. Ah, Vamos aprimorando. legal. Por isso que a semana da biblioterapia tem 7 dias, porque lá no final vai estar assim, Isso, vai. Exato. 7 É dias para verdade. aprender a fazer ao vivo. Isso. E sempre lembrando que também temos o imponderável, né? O incontrolável que se tratando É, de virtual, na verdade no presencial isso também acontece, mas no virtual um pouquinho mais, né? Coisas que às vezes é,
não dependem só da gente, assim. Mas é isso, a gente É, vai aprendendo e vai aproveitando e vai, né, esses recursos que estão aí. sim, com certeza. Improvisar faz parte, né, da vida. Então, gente, eu vou desativar os comentários aqui para a gente dar início à nossa live, tá bom? E lá no final eu abro novamente, abro para as perguntas. Então, vão anotando as perguntas, tá? Não deixem passar. Opa, não, já ia remover, Felícia, não. Vamos remover. São muitos botõezinhos aqui. Peraí, desativar comentários, é isso. Agora ficou bom. Então, vamos só dar mais um minutinho, porque a gente entrou antes, né? Então, o pessoal Sim, está entrando agora, que tá são chegando, claro. 19 horas. Então, vamos ver aí. Tranquilo. Como eu ia falando, vocês que estão assistindo, vocês podem ir fazendo anotações, vai ter dicas, vai ter muitas coisas legais nessa live. E se tiver dúvidas, questões, aí vocês anotam para fazer lá no final, nos 15 minutinhos finais ali da nossa live. Tá bom? Então, é isso. Será que podemos ir? Eu vou começar. Deixa eu respirar e tomar uma água. Calma. Eu começo a falar, eu Isso não é respiro. importante. Isso. Especialmente em se tratando, né, de biblioterapia, de contoterapia, de contação de histórias, a gente tem que respirar muito e tem que tomar muita água. Com certeza. Então, seja bem-vinda, Felícia Fleck, muito bem-vinda à Semana da Biblioterapia. Estou muito feliz com sua presença aqui. E, enfim, além de ser essa profissional que eu admiro tanto, você é minha amiga do coração. Eu conheço Felícia Fleck já há 6 anos e a nossa amizade, ela nasceu junto com a minha chegada a Florianópolis, praticamente. Então, ela é a minha amiga mais antiga, talvez. Então, eu tenho um carinho muito grande por você, viu? Você sabe, né? Ah, obrigada, eu também te agradeço muito pela oportunidade, né, de estar aqui. Essa conversa que eu acho que a gente já tinha pensado há tanto tempo, né? A gente até já acabou fazendo outras conversas sobre outros temas, mas esse especificamente sobre contação de histórias e biblioterapia, a gente já vinha também pensando. E que bom que então, né, a gente surgiu essa oportunidade aí, acho que uma ótima oportunidade, na verdade, um Eu bom acho que é momento. sempre no momento certo, né? E que bom. Então, eu vou fazer uma breve, mas assim, bem breve apresentação sua, e aí vou passar a palavra para você, né? Tem algumas curiosidades aí da sua vida que eu vou perguntar, Tá bom? vou iniciar fazendo umas perguntinhas. Então, gente, para quem não conhece, a Felícia Fleck é contadora de histórias profissional e também é bibliotecária, mas também é doutora em ciência da informação. Ela fez doutorado, terminou há pouco tempo, fez uma parte do doutorado na Espanha também, estudando sempre a contação de histórias e o ramo dos contadores de histórias profissionais. Então, ela é uma especialista na área, ela também é professora de pós-graduação, então vocês estão aqui diante de uma pessoa muito importante, viu? Muito importante nessa área. Então, aproveitem bastante. E eu dei todo esse currículo dela, mas o que eu quero saber agora no início, Felícia, é como é que você se descobriu contadora de história? Porque eu acho que esse início da sua carreira se confundiu um pouco. Foi ali junto com a biblioterapia, quando você ainda era estudante de biblioteconomia. É isso mesmo? Uhum. Então, conta aí pra gente esse capítulo da É história. isso mesmo. Isso. Então, acho que na verdade, à medida também que a gente vai pensando, né, sobre a nossa própria história, eu fui vendo várias coisas que foram se convergindo para me tornar uma contadora de histórias.
Então, acho que Uhum. antes ainda, né, desse contato com a biblioterapia na faculdade, que eu já vou falar, eu sempre recebi muitos livros dos meus pais quando eu era criança, né? Eu Sim. ouvi muitas histórias, eles me leram muitas histórias. Eu tive uma vivência muito intensa com os meus avós também na infância, então passei muito tempo com eles e eles também me trouxeram muito fortemente essa questão é, da tradição oral, das brincadeiras Uhum. populares, né, das pegadinhas, das histórias populares, das músicas folclóricas. Então isso teve um peso bastante importante também. E aí, Uhum. ainda mais uma outra coisa antes da biblioterapia, efetivamente, né, da faculdade, é, eu na adolescência tinha bastante dificuldade com a questão do me expressar, né, do Uhum. falar de maneira geral, porque eu era bastante tímida. Então, isso também foi uma coisa que me levou, acho que, a buscar, né, esse caminho um pouco de superar um pouco essa timidez. E aí eu digo que eu tive uma grande sorte, porque logo no comecinho, então, do curso de biblioteconomia, né, comecei muito nova, entrei na faculdade com 17 anos, né, então estava aí, né, nesse período que eu estou contando que eu tinha essa dificuldade um pouco grande de falar e de me expressar. Logo no comecinho do curso, no primeiro ano, então, a professora Clarice Caldin, né, estava oferecendo a disciplina de biblioterapia. E aí eu me interessei muito, né, de conhecer um pouquinho Uhum. sobre esse assunto. E aí, justamente, na verdade, ela ofereceu pela primeira vez essa disciplina. Então, era um Uhum. projeto piloto que ela chamou, nem, Ah, nem sim, era uma é. disciplina, né? Aham. E aí a gente, então, estudou os fundamentos nesse projeto piloto e ia, ao mesmo tempo, aplicar com as crianças no hospital universitário. Então foi Sim. muito interessante essa vivência, porque eu reconheci, eu acho, né? Acho que eu reconheci esse meu amor pelos livros, pela leitura, pelas histórias e também por esse trabalho com as crianças. Então, Hum. eu sempre digo assim que eu acho que eu fui muito abençoada, né, nesse sentido, É. porque isso direcionou muito a minha prática profissional. Então, logo no comecinho da faculdade de biblioteconomia, eu percebi, né, eu entrei em contato com aquilo que me fazia vibrar. E aí, a partir Ah, que disso, eu fui buscar essa formação paralela, para me tornar uma contadora de histórias, né? Então, mas foi Uhum. exatamente esse primeiro ponto ali de encontro com as histórias dentro desse ambiente acadêmico foi com a Foi. biblioterapia. Que ótimo, né? E é o que eu sempre falo, assim, a disciplina, a temática da biblioterapia, ela traz um aspecto humano, né, da profissão, no caso do bibliotecário, né? E ali é a oportunidade para ir despertar também algumas habilidades que em outras disciplinas, em que outros momentos talvez não conseguisse, né? Como essa sua Uhum, habilidade que você descobriu e essa sua paixão pelas crianças, né, que você gosta tanto de uhum. trabalhar. Então, a biblioterapia, no caso, tem um papel muito importante na formação humana do bibliotecário e pessoal também, né? Sim, sim, sem dúvida. Então é interessante, porque na live de ontem, a Karen, ela não teve esse contato, né? E assim, é da mesma universidade, tá, gente? A Ah, eu Felícia lembro, eu vi ela falando ontem. A Felícia também se formou em biblioteconomia na Universidade Federal de Santa Catarina, onde a professora Clarice dá aula, né, ainda hoje, e a Karen, de ontem, ela também se formou. Só que aí a Felícia teve esse privilégio de ter esse contato, né, com a biblioterapia, enfim, né, direcionar a sua carreira, tanto como contadora como bibliotecária também, né? Ou você não trabalhou Uhum. muito como bibliotecária? Como é que foi Eu isso aí? trabalhei pouco tempo como bibliotecária, trabalhei 2 anos, que na verdade eu comecei então a cursar, né, a procurar, enfim, cursos, formações,
tanto de contação de histórias quanto de coisas relacionadas, então relacionadas, né, ao canto, à dança, enfim, coisas, né, que também fazem parte desse mundo artístico da contação de histórias. E aí, na verdade, o meu trabalho como contadora de histórias foi crescendo. Então, né, eu comecei logo no comecinho da faculdade, mais ou menos na metade da faculdade, um pouco antes de me formar, eu já comecei a trabalhar profissionalmente como contadora, Ah, porque as escolas me chamavam. olha. E aí, quando eu me formei, então eu já tinha um pouco, algumas Uhum. solicitações, na verdade aí foi crescendo cada vez mais. Eu considero que eu comecei efetivamente a contar histórias profissionalmente em 2005. Então esse ano eu estou Uhum. comemorando 15 anos, né, de dedicação a essa arte. É bastante, E aí, é bastante. É é uma bastante. vida, 15 anos, meu Deus. Uma vida. E aí, na verdade, isso foi crescendo de uma maneira que depois eu não conseguia mais conciliar, né? Porque o Uhum. trabalho de um bibliotecário muitas vezes está atrelado a uma rotina de uma biblioteca, enfim. Então eu resolvi. Foi no final daí do mestrado. Eu fiz a graduação, logo em seguida, né, bem na sequência, eu fiz o mestrado. Então, daí durante esse período do mestrado, eu ainda trabalhei um pouquinho como bibliotecária. E no final do mestrado, daí eu resolvi assumir que eu ia trabalhar, ia me dedicar integralmente ao contar histórias. E foi muito bacana porque justamente no mestrado eu pesquisei sobre a profissionalização do contador de histórias. Então Uhum. tava tudo, né? Foi muito fluido, assim, Sim. foi muito redondinho esse caminho. E É, esse e a momento, né, pesquisa, de culminar. uhum. E a pesquisa acaba também fortalecendo a prática, né, Felícia? Você Uhum. que tem essa pegada também acadêmica e profissional, eu acho que dá um complemento e uma liga boa, né, quando a gente consegue fazer isso de alguma forma, né? E você seguiu Sim, estudando isso no doutorado. isso. Isso. Então tem esses dois vieses, né, que foram sempre caminhando assim na minha vida, que é então essa coisa da artista e da pesquisadora. E aí, claro, em alguns momentos uma coisa mais forte, em Mas, outros momentos, né, aí isso foi se equilibrando. Então, depois que eu terminei o mestrado, aí eu vivi muito intensamente essa vida de artista durante 5 anos. Aí eu uhum, deixei a academia um pouco de lado, assim, uhum, aí foi um período em que eu circulei, né, fiz alguns projetos, circulei muito pelo estado, contando histórias, dei muitas formações, participei de muitos projetos. E aí senti essa necessidade de novo de aprofundar um pouquinho o trabalho de pesquisa, também a partir, né, dessa prática intensa que eu vivi nesses 5 anos, então várias questões que foram surgindo. E aí, então, no doutorado, eu pesquisei sobre a identidade do contador de histórias, a identidade profissional também, mas muito uhum. mais relacionada à questão da história de vida, né, da identidade narrativa também, como eu chamei, assim. Então, o que faz, né? O que fez um contador de histórias? O que faz os contadores de histórias se tornarem contadores de histórias? O que os contadores falam sobre si mesmos, né? Sobre a sua própria constituição. Então, e lógico, isso partiu muito também do meu olhar e do meu pensar sobre a minha própria história, né? Acho que sempre a gente parte Uhum. daquilo que nos instiga, né? E isso deu relatos belíssimos, né, Felícia? Eu lembro da sua Sim, defesa, foi bem bonito mesmo. Assim. É. E aí isso, porque depois eu aí queria, eu. se quiser compartilhar o link aqui depois com a gente para o pessoal acessar, eu acho legal. Tá, legal. Uhum. Compartilho sim. Isso, porque aí durante o período do doutorado eu entrevistei 6 contadores de histórias de Santa Catarina. Então, nossa, foi realmente muito bonito. E aí, na verdade, o trabalho dos contadores vinculados às bibliotecas, né? Porque já que eu Ah, fiz dentro da área da ciência da informação, então uhum, de uma certa forma, a biblioteca sempre esteve muito presente, né? De uma outra forma, não mais como uhum. bibliotecária, mas como contadora, muito também ocupando esse espaço da biblioteca.
E eu acho que entendendo esse espaço da biblioteca não só como esse espaço físico, né, mas como esse espaço mais ampliado, digamos assim, sem paredes mesmo, né, que pode estar, não, Uhum. não precisa ser só a biblioteca, Aham. mas essa biblioteca que está aí, né, dentro de nós também. Então, acho que isso também, assim, apesar de eu não trabalhar efetivamente como bibliotecária, isso esteve sempre muito presente. E aí, Carla, Foi, até eu congelou um tenho. pouquinho para mim. Opa, Ah, tá. congelou para mim, assim, eu não sei se congelou aqui para as pessoas. Pode Pois seguir. agora, não sei, pra mim Deixa eu tá só ver normal aqui. aqui. Pode Mas a continuar voz tá falando. ok? Ah, então tá. Então, aí eu tenho tem a Oi, oi, tese, oi. tem a... Oi? Congelou, será? Vou ter que tirar você e botar de novo. Não, você voltou. Eu tô lhe vendo. Ah, pronto. Tá, não, eu também, na verdade, pra mim, a minha imagem tava ok, a tua é que tinha dado uma congelada. Mas a minha Ah, continuou tá. aqui, mas tá, tu tá Uhum. me vendo e me ouvindo bem agora. Eu tô consultando aqui a produção e aí tô dizendo que não congelou. Tá fluindo. Então Que não vamos. congelou? Ah, então tá aqui. Então vamos lá. Que bom. Só que às vezes eu não lhe ouço, né? Eu acho que é mais assim, a minha internet, talvez, a sua. Vamos ver aqui como é que vai, porque agora eu não estou lhe ouvindo, por exemplo. Vamos ver se você volta para mim. Alô, alô, alô. Eu não consigo ver Felícia. E agora? Aí fica difícil. Não consigo ver nem ouvir. Vamos ver aqui. Tá, Felícia saiu e eu vou chamar ela de novo. Então vamos lá. Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Vou adicionar aqui Felícia. Agora voltou e Pronto, voltou bem. voltou, Voltou bem tá. para mim. Tá bom, então. Então, Você tá, você pra, lembra? Porque eu já me perdi. porque, não, deu uma travadinha, tá, agora acho que tá ok. Foi? Não, então, eu estava falando, na verdade, que tanto o Uhum. trabalho da tese quanto da dissertação e alguns artigos eu tenho lá no meu site, que é feliciafleck.com, Ótimo. todos os links Ótimo. já, que eu acho que é o jeito mais fácil, porque daí é só clicar, tem uma Sim, parte lá que chama pesquisa acadêmica, e aí dá para acessar perfeito. todos. Só repete aí. Histórias da Felícia Fleck? Não, não, é o site daí, é Ah, www.feliciafleck.com. tá. Isso. Pronto. Então tá anotado, né, gente? Então, Felícia, eu quero saber agora a grande pergunta da noite, e a grande pergunta que me fazem muito, e eu vou fazer para você, né? Muita gente me questiona e vem com essa pergunta: qual a diferença entre a contação de histórias e a biblioterapia? E aí eu quero saber, no caso, sua opinião enquanto especialista em contação de histórias. E aí a gente vai fluindo aqui nesse debate, nesse nosso diálogo que já aconteceu em outros momentos também, né? Então, Uhum. a palavra é sua. Tá. Bom, então primeiro eu vou falar um pouquinho do que é a contação de histórias, né? Isso, É, ótimo, perfeito. A contação de histórias também, acho que essa questão das nomenclaturas, assim, elas são importantes, claro, para gente entender, Uhum. né? Para a gente se posicionar, para a gente ver o que a gente se sente mais à vontade. Mas às vezes, eu até tenho uma contadora, uma vez eu li isso, eu achei o máximo, né? Assim, às vezes tem certas discussões que elas são tão importantes quanto a poeira debaixo das patas de um elefante, ela falava assim. Né? Então, por exemplo, uma coisa que tem, mas eu não tô falando assim, o que eu quero dizer com isso é que às vezes tem, por exemplo, uma discussão entre se usa contação de histórias ou narração de histórias. Uhum. E a contação de histórias, eu particularmente uso contação de histórias e usei esse termo também na dissertação e na tese.
Eu acho, né, para mim, ela trata dessa arte que a gente diz que é uma arte nova, de uma certa forma, um ressurgimento dessa arte do contar histórias, porque contar histórias é uma. Para mim congelou um pouquinho, mas pode ser que vocês estejam ouvindo, né? Acho que vocês estão ouvindo. Pode ir? Voltou. Enquanto estava travado, tu ouvia a minha voz? Não. Não, mas eu acho Não, que as né? pessoas Tá. ouviam, Tá, que eu então só eu, de via o repente, se coração acontecer. subindo. Ah, então tá. Então, de repente, eu posso continuar até Pode se prosseguir, acontecer de pode, pode. novo. Tá. Então, e aí a contação de histórias é. Então a gente conta histórias desde sempre. E todo Uhum, mundo conta histórias. Todos nós contamos os nossos pequenos acontecimentos, as histórias de família, as nossas memórias, coisas que a gente inventa. O tempo todo a gente está contando uma história. uhum, E a gente está contando as nossas histórias. Mas quando a gente pensa, né, nesse movimento, nesse ressurgimento, nesse repensar dessa prática, dessa arte, dentro de um espaço institucional, que especialmente começa a surgir nas bibliotecas e nas escolas, e dessa prática nova que eu estou falando, né, esse uhum, ressurgimento, a gente está falando especialmente ali a partir de 1970, né, uhum, especialmente na Europa primeiro, 1960, na verdade, na Europa, na Escandinávia, e depois um pouquinho na sequência na América e no Brasil, né? Então, no Brasil, por exemplo, especialmente a partir dos anos 80, muito vinculado também com a questão da valorização das bibliotecas, com o trabalho do ProLer. uhum. Então, e aí, eu acho que é a primeira vez que começou a se usar esse termo, contação de histórias, que é um termo que não existe, é um neologismo, né? Uma palavra inventada. Então, se a gente for procurar no dicionário, ela não Hum, existe. Foi mais para frente ainda, né? Então, foi ali por 2003, 2004. E é muito recente, né? essa prática dessa forma, dentro, muito institucionalizada, né? Porque o que eu quero dizer com institucionalizada? Que antes, se a gente for pensar no narrador tradicional, no contador de histórias que estava lá inserido dentro da sua comunidade, da sua cidade, ele contava de uma forma muito mais espontânea. Hoje, quando a gente Sim. traz essa prática para a escola, para a biblioteca, para as empresas, ela não é de uma forma tão espontânea, ela é de uma forma, Hum. não sei se, como é que eu posso chamar, Direcionada. direcionada de uma, e com uma intencionalidade também. Então e Sim. ela muito vinculada com as instituições, com a institucionalização da prática, assim como de uma certa forma também, se a gente for pensar a biblioterapia também. Uhum. Né? Porque mesmo que tu vá oferecer uma vivência, ela também está dentro, vinculada muitas vezes com uma instituição. Pode estar, é. Pode estar, exato. Então, mas tu entende, né? Essa coisa de Sim, ela não tá na espontaneidade da cultura do dia a sim, dia, do cotidiano. É uma prática que a gente está plantando, que a gente está criando um espaço, um horário para que ela aconteça. Então, a sim. contação de histórias, hoje tem muitas escolas que têm o horário da contação de histórias, tem o dia da contação de histórias. E por um lado Uhum. isso é muito bacana, por outro, contar histórias não tem dia, todos os dias, né? Toda hora, É. não necessariamente a gente precisa de um dia e de um horário específico. Então, e essa prática, esse ressurgimento dessa prática, ele está muito vinculado com a questão da escrita. Porque hoje o contador de histórias, claro, às vezes ele escuta uma história de ouvido e conta. Mas a maioria das vezes ele passa pelo registro escrito, ele vai buscar a fonte do seu trabalho no registro escrito, né? Ele vai buscar os livros para saber dessas histórias, para conhecer essas histórias e para transformar
na palavra oral. Então ele faz esse caminho inverso, ele do escrito ele volta para o oral. Então, eu acho interessante esse termo contação de histórias, porque ele fala muito dessa prática, que não é a mesma prática do narrador, que lá atrás, que às vezes contava uma história, Sim. inclusive quando nem tinha o registro escrito. E contar Sim. histórias era a forma de passar um ensinamento, de dizer aquilo que era importante, de ser perpetuado, né, enquanto comunidade, por exemplo. O contador de hoje, não, ele também faz isso, ele educa, ele entretém, ele tem essa função terapêutica também, tem o desenvolvimento de uma série de coisas, né, a questão da criatividade, da ludicidade, enfim, acho que as intencionalidades aí são muitas, mas ele está dentro desse tempo, desse espaço, desse contexto urbano e desse entrecruzamento, desse entrelaçamento com a escrita. Então, quando a gente fala em contação de histórias hoje, a gente está se referindo a duas práticas. A gente está se referindo tanto a essa narração oral, que aí eu estou usando a palavra oral, a oralidade, não estou usando o livro, quanto a mediação da leitura, quanto uma leitura em voz alta preparada. Então, às vezes, tem uma certa confusão, né, em relação a esse termo, mas a contação de histórias, de uma certa forma, então, abarca hoje, né, pensando nesse movimento de ressurgimento, ela abarca essas duas coisas. E eu acho que a contação de histórias, então, ela pode ter diversas intenções. Quando eu conto uma história, eu posso ter diversas intenções. Eu posso, como eu estava dizendo antes, né? Eu posso contar uma história para passar o tempo, eu posso contar uma história para entreter, eu posso contar uma história para desenvolver as emoções, eu posso contar uma história para estimular a criatividade, para desenvolver a imaginação, eu posso contar uma história para educar, eu posso contar uma história para ampliar, para ajudar a ampliar a visão de mundo, para conhecer melhor da onde que eu vim, o meu lugar, né? o meu espaço. Eu posso contar com uma intencionalidade terapêutica. E aí, acho que é aí que a gente faz o link com a biblioterapia. Então, acho que a biblioterapia, nesse sentido, ela é muito mais específica, porque ela tem essa intencionalidade terapêutica. A contação de histórias, por si só, as histórias são terapêuticas. E eu falei muito disso na primeira live, né? Desse poder das histórias em si, né? Então, assim, só fazendo um link, quando eu acredito, assim, na minha opinião, quando o contador, ele tem a consciência, porque não são todos, né? A gente não pode generalizar e dizer que todos os contadores sabem que as histórias têm uma função terapêutica, de cuidado, enfim. Então, quando o contador sabe desse poder, eu acho que ele tem um outro olhar também para a prática, ele tem um outro olhar para o público, ele tem um outro olhar para o que ele está fazendo também, né? Não sei, eu vejo um pouco assim também, né? Desse conhecimento, desse poder, enfim. Acho que sim, acho que mais do que o conhecimento, eu acho que é quando ele tem a consciência. Isso, essa é a palavra. Quando ele tem a consciência do seu processo, da sua própria Também. História relacionada com as histórias que ele conta. Eu acho que é mais do que o conhecimento, assim, eu acho que é a própria vivência que ele tem. E aí, no meu caso, e aí é muito legal tu falar isso, porque assim, então, de repente as pessoas procuram um curso de contação de histórias e tem cursos que vão te trazer muito essa questão da técnica do contar histórias, dos recursos que podem ser utilizados. Às vezes vinculado com essa questão das escolas, por exemplo, né? Tem muito, às vezes, esse viés também de como contar assim, uma coisa mais, digamos, de como contar. Mas o meu olhar como contadora, e aí isso tem a ver com a minha caminhada, né? Como contadora de histórias, ele sempre teve muito vinculado com essa questão terapêutica e com essa questão do autoconhecimento. E eu sempre, né, nas minhas oficinas, nos meus cursos, eu sempre trabalho nessa perspectiva. Então, também ofereço técnicas, enfim, recursos,
Mas muito mais, o que me interessa muito mais, o que eu proponho muito mais para ajudar também as pessoas é que as pessoas descubram esse contador que existe dentro de si. Porque, como eu disse, todos somos É. contadores. O que as oficinas podem fazer é ajudar a lapidar esse contador, trazer esse contador mais à tona, né? E pensando Uhum. então, que aí eu acho que tem tudo a ver com a biblioterapia, é, eu também vejo a contação de histórias como um caminho e como um processo, né? Então, muito dentro dessa perspectiva, não é uma coisa pronta, eu não vou lá e faço um curso de um final de semana e digo, agora sou contador de histórias. Não, é uma coisa que a gente vai Uhum. construindo com o tempo, né? E Sim. que a gente vai se descobrindo e vai mudando e vai aprimorando e vai repensando e vai questionando. E isso, claro, isso é É. muito legal que a gente vai percebendo também, assim, com essa caminhada, por exemplo, que eu estou contando aqui, né, de 15 anos, é muito isso, né? Eu não estou pronta. Então, eu comecei lá com a biblioterapia há 15 anos atrás, e hoje, enfim, hoje acho que essa coisa Posso já puxar o link aí da contoterapia também? Claro, claro, tem tudo a ver, pode puxar. Eu não Então, falei lá sim, na apresentação, mas Felícia agora também, em breve, né, vai ser contoterapeuta, está terminando uma formação em contoterapia, então já conte pra gente o que é a contoterapia. isso. Então, eu acho que, enfim, né? Acho que é muito bacana ter chegado nesse lugar agora como contoterapeuta, porque tem toda essa caminhada com as histórias, e ao mesmo tempo também eu percebo que isso faz sentido para mim, porque desde o começo é dentro dessa perspectiva que as histórias chegaram para mim, né? Então, Uhum, a contoterapia, enfim, é muitíssimo parecida com a biblioterapia, mas acho que a contoterapia ela acaba se valendo um pouco mais da questão dos contos tradicionais e muito mais a sim. questão do contar oralmente, e não tanto da leitura em voz alta, né? Mais do Uhum. contar oralmente, como também uma forma terapêutica para aquele que está expressando. Então, Ah, essa forma de falar o texto e não ler o texto, falar o texto com as suas próprias palavras, né, tem um pouco a ver com essa coisa claro, da autoexpressão, mas também eu acho que conecta com uma coisa que é muito bacana, que a contação de histórias remete, que é a questão da ancestralidade, né? Da gente estar contando sim. histórias que são de outro tempo, né? Histórias de pessoas que antes de nós já ouviram, já contaram, já pensaram sobre essas histórias. Então ela tem um poder, né? As histórias, os contos tradicionais, de uma maneira geral, eles têm um poder, eles têm uma profundidade e ao mesmo tempo uma sutileza, Uhum, né? Que nos mostra isso também, que a gente, enfim, que a gente é a continuação de uma coisa, né? Que a gente uhum, não está sozinho aqui também, né? Então, sim. Você me falou uma vez, né, da contoterapia e disse que fazendo, né, enfim, na prática ali nos encontros, os contos surgem, baixam, brotam de repente no contador e isso é muito bonito, né? E aí eu até pensei e falei para você, né? Então esse profissional ele tem que estar carregado, né, de histórias. Ele tem que estar ali no trilho. Você falou, é oral, vem na hora, você não tem um livro, você tem que estar o tempo todo alimentado e se alimentando e digerindo e transformando aquilo na sua própria carne, né? Aqueles contos têm que uhum, fazer parte de você, para que eles brotem. É diferente da biblioterapia, onde a gente sempre tem, né? Quase sempre a gente tem o recurso do livro, da leitura, da literatura contemporânea, né? Da poesia, enfim, daquilo que está ali acessível no livro, mas assim, a gente também se vale da oralidade, mas não é tanto, porque uhum, já não está tão acessível, a gente já não está tão conectado com essa coisa ancestral de estar carregado de história, né? uhum, Assim, dentro da. Como você, eu conheço uhum. há esses anos todos e eu sei que você é uma pessoa que
está carregada de história. E eu queria saber se tem alguma história querendo vir, brotar aqui nesse encontro de hoje. Vamos Será ver que se tem vem alguma alguma história história? brotar. Fique à vontade, eu Ai, não estou pressionando. Só se sem pressão, surgir. sem pressão. Sim, mas acho que é isso. Eu acho que, deixa eu até comentar uma coisa que tu falou. E aí ver se a história vem, né? Sempre. É, que é essa coisa, né, de tá repleto de histórias, às vezes esse tá repleto de histórias, ele não tem tanto a ver com a quantidade de histórias, né? Então, às vezes, as pessoas Hum, ficam assim, né? Enfim, começam esse trabalho da biblioterapia, da contoterapia, e ficam muito preocupadas, assim, poxa, ai, todas as histórias que eu ouvi eu preciso anotar aqui para contar depois, aí ou de repente assim escuta uma determinada temática e quer aplicar dentro de um modelinho de, né, que, enfim, ou que viu e quer replicar exatamente igual, ou enfim, né, outras possibilidades, mas fica um pouco essa coisa da ansiedade, né, de uma certa forma. E isso também eu é. sinto nos cursos de contação de histórias, de querer decorar ou memorizar todas as histórias que a gente ouve, de repente, num curso. E que sim, claro, são histórias que geralmente são histórias bacanas e que a gente, de uma certa forma, tem essa vontade de contar. Uhum. Mas às vezes a gente escuta, então, acho que um convite, assim, e eu acho que é isso que faz toda a diferença, pensando tanto na contação quanto na contoterapia, na biblioterapia, se eu ouço 10 histórias, se eu ouvir 10 histórias, qual é aquela história que ficou? Qual é aquela história que Uhum. depois de um tempo, depois de um dia, depois de uma semana, eu estou andando na rua e acontece alguma coisa e me lembro de uma cena da história? Então, é muito Uhum. mais um convite da história que reverberou, e às vezes esse reverberou pode ser uma história que incomodou também. Né? Não Sim. necessariamente é uma história que vai apaziguar as emoções, vai nos deixar felizes. Não. Às vezes, é muito pelo contrário, né? Acho que a maioria das vezes até Aham. é uma história que vai lá e que nos cavoca um pouquinho, assim, né? Que nos faz pensar sobre as coisas, que nos problematiza coisas que de repente estavam tranquilas. Então, é a gente também se permitir deixar que as histórias venham e não tentar já pensar numa intencionalidade ou numa coisa muito prática com o que eu vou fazer com aquela história. É Uhum. primeiro deixar a Sim. história. Eu acho que tem a ver com a questão do tempo e da maturação e da gente ter essa paciência de deixar a história chegar. E de aceitar o que a história traz também, né? Então, por isso que eu acho que é sempre primeiro um trabalho interno. Eu não posso contar uma história para o outro se ela não trabalhou em mim primeiro. Quer dizer, eu até Uhum. posso, mas assim, a potencialidade vai ser muito menor. Então, acho que é É, isso. A gente tem que ter esse tempo e essa paciência é, para é isso que contar eu, quando ela estiver pronta. sim, eu falo isso também quando sobre no curso, né, de biblioterapia, falar isso da escolha do texto e tudo. E eu digo uma coisa: se aquele texto não lhe tocou, não lhe mexeu de alguma forma, você não vai conseguir expor ele com verdade. Eu acho que Uhum, precisa ir lá dentro da gente, mexer, remexer, a gente ler, reler, sentir, chorar, pensar, para que a gente tenha verdade no momento que a gente for compartilhar essa história, seja uhum. lida ou não, né? Então, não importa o formato, a gente sente quando tem verdade, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que você falou também, né? De estar ali. Isso. Então, E aí, desculpa, Cá. não, pode falar, Ah, concluir tá. aqui. E aí, na semana passada, até eu estava numa outra live com uma contadora, e aí ela me contou uma história muito bacana, bem curtinha, que eu, então, acho que tem a ver com isso que a gente tá falando aqui. É, que era um discípulo e um mestre. Eu gosto muito das histórias de discípulos e de mestres, sabe? Mas então, estavam lá, na verdade, o mestre e vários discípulos, não era um discípulo só, eram vários discípulos.
E lá naquele lugar, o mestre ele costumava contar uma história, pelo menos uma história todas as noites. E durante o dia, os discípulos eles costumavam trabalhar muito, assim, era um trabalho muito pesado. E à noite, então, era aquele momento em que todos eles se reuniam, se alimentavam, partilhavam ali a comida e ouviam sempre pelo menos uma história do mestre. E aí naquela noite não foi diferente. Só que dali a pouco, um dos discípulos se aproximou do mestre e disse para o mestre: ai, mestre, eu até gosto assim das suas histórias, mas às vezes eu não consigo entender. Será que você não podia assim explicar um pouco melhor as histórias que você conta? E aí o mestre, que estava assim com um pêssego na mão, estava ali descascando o pêssego, ele pegou um outro pêssego e disse: ah, já que eu tô aqui com um pêssego na mão, tu não quer que eu corte um pêssego para ti? E o discípulo disse: ah, claro, nossa, que gentil, lógico, adoraria. Bom, já que eu tô assim com a faca e com o pêssego na mão, além de cortar no meio, eu podia também descascar o pêssego para ti. E aí o discípulo disse: claro, lógico, puxa, que bom. Bom, já que eu tô com a faca e com o pêssego na mão, já que eu vou cortar ele no meio e vou descascar, eu podia também picar o pêssego para ti. Aí, não sei, o discípulo começou aquilo, Ai, assim. congelou. Não, volte. Voltei. Ai, Voltou, voltou. Tava na hora de na picar hora o de picar pêssego. o pêssego. Então, Foi, já foi. que eu cortei aqui, né, o pêssego na metade para ti, descasquei o pêssego, piquei o pêssego. Ai, eu vou logo mastigar o pêssego para ti. E aí eu disse: ah, não, mestre, daí também não, né? E o mestre então deu uma gostosa gargalhada e disse: é isso que acontece com as histórias, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Adorei, adorei. É isso que acontece com as histórias, né? Eu não posso É. dizer o que que a história vai trazer, o que que a gente vai trabalhar com a história, o que que a história, como é que a história vai Uhum, chegar no outro, né? Acho que pensando aqui, especialmente uhum, na gente, né, em quem está nesse trabalho com o público ou querendo também como aplicador, de repente, de biblioterapia, né, Carla? Assim, não uhum. existe uma receita pronta, não tem um passo a passo, tem um É. processo e o processo de cada um é diferente. E não tem como, né, a gente pegar o processo do outro e Uhum. tentar botar a todo custo dentro do nosso caminho. Não vai funcionar. A gente precisa viver o nosso É. caminho. A gente tinha, eu acho que essa live daria para ser de 2 horas. A gente só tem 12 minutos, eu não acredito. Estou olhando aqui para o tempo, eu não acredito. Eu tinha um Nossa, que monte de coisa rápido para que falar, passou. queria lhe perguntar mais coisas, queria ouvir mais histórias. Fale, já sei. Então, fale do seu projeto novo, porque Ah, quem tá. quiser ouvir mais histórias da Felícia Fleck vai ter que ir lá no Instagram dela, porque tem um projeto lindo rolando. Então, fale um pouquinho do Então tá, tá. Tu tá falando conto de minuto, né? Que eu tenho dois projetos conto de novos. minuto. Tá. Então tá Opa, bom. alguém ligou. O, Não é para o ligar conto. essa hora. Pode Tá. falar. Ah, tá. Conto Então, eu acho que é bem legal de falar isso até porque, assim, é a primeira vez que eu contei, durante esses 15 anos, eu contei muito para crianças e de um tempinho para cá que eu tenho pensado mais nessas histórias para adulto, nesses contos de ensinamento, como esse que eu acabei de contar, por exemplo, Uhum, né? Tá dentro dessa categoria. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi a coisa dos contos curtos. E aí, às vezes, a gente pensando nesse momento aí que a gente está, né, muito na correria e às vezes meio sem paciência, até para ver um vídeo mais longo, para uhum,
enfim, né, para parar e se dedicar e se concentrar, uma coisa que exige um pouco mais da gente, e também por esse desejo, por esse encantamento pela possibilidade de poucas palavras dizerem muito, que aí eu pensei, né, nesse projeto que chama Conto de Minuto, então que eu me proponho a contar ou ler um texto curto, uma história, em até 1 minuto. Aí eu Olha, comecei com uma parceria com um escritor que mora em Balneário Camboriú, que é o Adriano Salvi. Então, por enquanto, eu estou lendo ou contando as histórias, os contos que ele escreve. E ele escreve muito microcontos, então aí em 1 minuto eles são tão uhum, curtos os microcontos que em 1 minuto daí geralmente eu conto 4 microcontos. E tem sido aham. muito bacana, assim, o retorno das pessoas também. Então, eu tô lançando geralmente dois vídeos por semana com essas pequenas histórias aí. Então, né, tanto no canal do Uhum. YouTube, que é Felícia Fleck, quanto no meu Instagram. Então, eles estão ali disponíveis. Ótimo. E você ia falar também, você está com um projeto com a Inês, que é da biblioterapia também, né? Então fale um pouquinho desses Isso. projetos que agora você está aí juntando contação, contoterapia, biblioterapia, está fazendo essa mistura boa, né? Isso. E aí, eu e a Inês, a gente está com um projeto que chama um Círculo de Contos e Leituras, que aí é com essa ideia então, de juntar a biblioterapia com a contoterapia, com a contação de histórias, mas também como um espaço, como uma roda de troca de histórias, né, de Uhum, textos, enfim, as pessoas, a gente elege uma temática, então esse último que a gente acabou não fazendo em função dessa questão toda aí da internet aí, que a gente teve esse problema essa semana, né? sim. Então a gente vai remarcar. É, E aí a temática desse encontro, então esse próximo vai ser gratidão. E aí então a gente leva alguns textos, assim como tu fazes nos teus encontros. Então tem muita coisa já pré-programada dentro dessa temática e também algumas coisas que vão surgindo ali. Então tem tanto histórias Uhum, lidas quanto histórias contadas, mas muito com essa ideia das pessoas também trazerem histórias para contar, para compartilhar. Então tem esse espaço, é um uhum, espaço de sim. expressão e de escuta. Com essa também, enfim, são histórias terapêuticas também, né? Uhum, Enfim, a gente está fazendo esses encontros uma vez por mês. Daí também as informações tá. estão todas lá na bio. Tá bom. Eu vou abrir para os comentários, Tá. para as perguntas, só que a gente tem menos de 8 minutos. E aí eu vou abrir aqui e vou perguntar ao pessoal se eles querem que eu feche essa, né? Porque vai, né? O Instagram vai encerrar aqui. E aí a gente abre outra para seguir com as perguntas. Pode ser? Vamos ver aqui o que é que o pessoal diz. Você tem horário na sua agenda, Não, Felícia, para não, a gente podemos fazer? continuar mais um pouquinho. Aham. Ó, então, sim. Então, vocês concordam, querem prosseguir para aí na próxima, quando eu abrir a próxima, é mais para perguntas de vocês. Aí eu deixo os comentários abertos, pode ser? Então, vamos aí, quero ouvir vocês. Cadê o pessoal falando aqui? Sim, Ó, sim, sim. estão Tá, perguntando ali, Carla, qual que é o meu Instagram lá em cima, gente. Ó, tá lá, Doses de Biblioterapia com Histórias da Felícia Fleck. Histórias da Felícia Fleck. sim. Isso. Histórias da Felícia Fleck, tem canal no YouTube e tem site, tem muita coisa boa. Ó, tem pergunta aqui já, tá? Com a possibilidade de reabertura, as contações seguirão no formato online? Maria Cristina, vamos lá para. Você está lendo, Felícia, essa? Você consegue responder em 5 minutos? Com a possibilidade de reabertura, as contações seguirão no formato online? Diga aí, você está doida para Ah, acho, voltar para o presencial, né? com certeza. Claro que o presencial tem outra, tem outra interação, né? Isso, mas eu acho que a gente está ganhando também com o virtual. A gente também está ampliando. Então,
as duas coisas vão seguir juntas, né? Com certeza, mas tô com certeza louca para voltar pro presencial também. Ó, pessoa a pessoa disse o seguinte: diminuto soa diminuto pequenino, muito legal. Ela pegou, Feliz. Isso, porque eu até tava brincando com a Carla, né, outro dia, que eu digo, ai, será que o pessoal entendeu a brincadeira que eu fiz? Porque tem esse caráter mesmo. É diminuto, né, do pequeno e que caiba em 1 minuto. Então, essa era o trocadilho da Genial, frase. gente. Vocês vão... E depois, a referência de novo do autor é maravilhoso, é Adriano Salve, né? Adriano Salve, isso. Tem E todos os vídeos lá, tem a referência dele, tem a página dele também que chama Microcontando, que são só de microcontos. Então são microcontando. coisas, isso, legais de seguir também. Olha, gente, só mais uma pergunta, aí eu fecho aqui e a gente abre a outra para prosseguir aqui. O que você acha sobre os contos de fadas feitos para adultos? A Jéssica Brits pergunta. Uhum. Os contos de fadas para adultos, eu acho maravilhoso. Eu acho que os contos de fadas são histórias super ricas, são histórias que têm uma carga simbólica muito forte. Então, os contos de fadas não são só para crianças, são para adultos também. Acho que a gente deve contar histórias, deve contar contos de fadas. Sim, eu tenho... Pode falar, eu tenho... Pode falar e depois eu emendo aqui. Tá. Não, então, às vezes tem muita crítica, né, em relação aos contos de fadas, tem muitas questões, assim, muitas pessoas, por exemplo, que falam dessas questões, essas questões, por exemplo, da princesa estar à espera de um príncipe, algumas questões feministas também, né, enfim, tem muitos e muitos questionamentos que eu acho que são muito válidos também. Mas quando a gente pensa no conto de fadas, eu acho que ele atua num nível mais profundo, né? Os contos de fadas e os contos tradicionais, de uma maneira geral, a gente pode ver sobre esse viés da sociologia, das questões de classe, das questões de gênero, mas eu acho que eles vão mais fundo e é por isso que eles sobrevivem tão fortemente até hoje e por isso que eles dizem coisas pra gente até hoje. Se eles não tivessem esse poder, eles não estariam aqui tão presentes quanto eles continuam. Eles falam... Olha, porque já tem menos de 3 minutos. Conclua seu raciocínio. Menos de 3 minutos. Tá. Vem que a gente continue, tá. Então, e eu acho isso, os contos de fadas, eles trazem essa questão dos arquétipos, eles trazem essas imagens da humanidade, eles nos trazem as questões das emoções de uma forma, às vezes, indireta. Eles falam muito de nós mesmos a partir das simbologias que eles trazem. Então, acho que é um material riquíssimo. Sim, eu escrevi um artigo que é Conto de Fadas também é coisa de gente grande, aplicabilidade terapêutica dos contos de fadas para adultos. E aí eu posso depois disponibilizar também esse artigo. E eu fiz uma pesquisa, né, sobre a origem dos contos de fadas e tudo. E quando os contos de fadas nasceram, que é muito antes da escrita, né, eles nasceram num contexto onde nem havia infância. E eles eram contados num meio onde tinha adulto, idoso, criança. Então, as mensagens que tem nos contos de fadas é para todos os seres humanos, independente de idade, né? Então, por isso que eles persistem, por isso que eles acompanham a gente nessa caminhada de seres humanos. Eu acho que, para mim, eu nunca diferencio muito. Até mesmo literatura infantil e juvenil, enfim, ela está sempre disponível para nós adultos. Eu acho que sempre fala com a gente de alguma forma, né? Então a gente tem que parar de ter essa mente assim muito, né, compartimentada. Eu acho que na literatura, quando a gente fala de histórias, a gente tem que ampliar um pouco o nosso olhar e abrir nosso coração, porque tem muito disso também, né?
estar disponível também para receber. Nós temos 25 segundos, eu vou encerrar e aí eu vou abrir a próxima para perguntas e vocês voltem lá, tá? Vou esperar vocês. Então, vou encerrar, eu vou subir no IGTV, vai ficar disponível no IGTV e vamos lá para a próxima sala. Então, tá bom. Vou encerrar aqui, tá? Tá.